bom dia. Hoje a gente vai continuar o assunto filhos, que é maravilhoso, né, gente? É uma bênção em nossas vidas. Mas eu quero compartilhar com vocês duas histórias de duas mãezinhas que eu tive o privilégio de conversar com elas esse final de semana e elas me autorizaram a dividir com vocês a história delas. Porque como é uma rede de apoio, como eu digo sempre, essa história dessas duas me ajudaram a refletir também na minha vida, com os meus filhos. Eu acho que vai ajudar vocês a refletirem também com a postura que nós temos com eles muitas vezes. Então é o seguinte, a primeira história é a seguinte. O primeiro filho da primeira mãezinha, quando ele tinha de 5 para 6 anos, quando ele estava na escola, no início do ano sempre as professoras querem saber das famílias, como as famílias são formadas, quantos irmãos têm, né? Se tem irmão, se é o pai e a mãe, se os avós moram juntos, então elas sempre querem saber da formação familiar, então pediram um desenho para o filho dela na escola. E ele desenhou a família. Aí ele desenhou o pai, ele, a irmã, até o primo, que mora ali no mesmo terreno da família, o cachorrinho dele, e a mãe ele desenhou mais longe. E essa professora ficou intrigada com isso. E chamou a mãe lá. Conversou com ele porque que ele desenhou a mãe longe, mas chamou a mãe lá para mostrar o desenho e explicar para ela o que o filho dela tinha dito, porque que ele tinha desenhado a mãe dele longe. E a explicação que ele deu para a professora é assim: a minha mãe é muito brava. A minha mãe sempre tá brava. Então ele desenhou a mãe dele um pouquinho longe. Acho que ele estava chateado com alguma coisa naquele momento com a mãe, desenhou a mãe dele um pouquinho longe. Essa é a primeira história. A segunda, eu recebi uma mensagem de uma mãe que ela me disse que o filho dela tem 6 anos. E que toda vez que ela fala com ele, vai tomar banho, senta direito, você fez a tarefa, vamos fazer a tarefa, come direito, né? Tá na hora de dormir, vamos arrumar o quarto, seja organizado. Toda a cobrança que ela faz a ele fala: você é chata, você é muito chata, você sempre é chata, você sempre é chata. E isso tá incomodando, que ela conversa com ele, que senta com ele e fala que ele tem que ser educado, né? Que ela tá ensinando ele a fazer as coisas, que ele tem que ser bom filho, tá educando o filho, mas que isso tá incomodando. E como eu tenho um filho mais velho e os meus filhos já têm 10 anos, ela queria saber se eu já tinha passado por isso, eu tenho alguma experiência. Isso me acendeu uma luzinha, né? Eu fiquei intrigada com isso, né? Ficar chamando a mãe de chata. Porque mãe é chata, né? Mãe é chata mesmo. Que a mãe é a que cobra, né? O pai é legal. O pai é o super-herói, o pai é que sabe tudo, né? O pai entende o computador, o pai entende videogame, o pai joga bola, o pai é legal, o pai brinca, né? E a mãe é chata, porque a mãe cobra tudo. Aí eu pensei assim, gente, ó. Nós temos que ter momentos gostosos com as crianças também. A gente tem que cobrar. E a gente tem que ter momentos de carinho, do nada, porque a gente não chega do nada cobrando. Vai tomar banho, vai fazer a tarefa, então a gente tem que ter momentos de abraço, momentos de beijo. A minha sogra fala sempre, quando as crianças vão pra lá, que tem que ter sessão carinho, que ela tem saudade, né? Ela usa esse termo, sessão carinho. E eu acho que é bem por aí mesmo. Nós temos que ter momentos com nossos filhos de sessão carinho, para eles do nada, não esperarem a gente fazer carinho. Porque a gente chega do nada cobrando, né? Vai fazer a tarefa, tá na hora de tomar banho, senta direito, menino. Você não arrumou o quarto, não é assim que a gente faz? Então, do nada, chega e dá um abraço, dá um afago, põe no colo. Porque quando eles são bebês, toda vez que a gente vai dar um banho, a gente cheira o pé, dá um beijinho, faz uma cosquinha. Quando eles são menorzinhos também, a gente vai dar banho, vai trocar, pega a toalha, faz uma brincadeira, faz uma cosquinha, abraça, beija quando eles são pequenininhos. Eles vão crescendo, em virtude dos nossos horários, de cumprir horário, de leva para a escola, traz da escola, dá almoço, aquela correria do dia a dia, nós temos que cumprir vários horários, né? Leva para o futebol, leva para o inglês, tem horário de escola. Nós estamos só cumprindo horários, não dá tempo de ter esses momentos, né? Então, de vez em quando, nós temos que ter esses momentos pra gente não ser só lembradas de mãe chata, a mãe só que cobra, a mãe só que manda fazer as coisas. Então, eu até tô fazendo isso, me fez também me esforçar a fazer isso, porque a gente cumpre
tanta regra, tanto horário da rotina em seguir as coisas, em educá-los, que não é errado, porque nossa missão é educá-los, em fazê-los a seguir a rotina, fazê-los a seguir regras, que é o normal da educação, né? Nós precisamos também não deixá-los tão estressados com essa rotina que nós temos. Nós precisamos de vez em quando acalmá-los e nos acalmar também, né? Para não quebrar essa aproximação que nós temos com eles, né? Não deixar que eles se afastem de nós, não deixar esse nervoso dessa cobrança ser tão grande que eles sempre afastem da gente, né? Porque esse momento de 5, 6 anos, o pai é o super-herói, o pai é que sabe tudo, e a mãe é chata, e não criar essa distância da gente, né? Aí eles vão crescendo, criando essa distância da gente, porque a gente sempre tá cobrando. Então não deixar de ter esses momentos, sempre lembrar, tem essa cobrança, depois chega, faz um afago, né? E conversar com eles. No vídeo anterior eu falei da exigência, da perfeição com a criança, do tom de voz. Né? Isso não deixa de ser um gancho também com relação ao vídeo anterior. Prestar atenção no tom de voz que a gente fala com eles, que a gente se refere a eles, lembrar que eles não são adultos, que eles são crianças em formação, falar com amor com eles, com cuidado, né? Perceber que a gente tem que se referir a eles sempre com amor, que nós somos o porto seguro deles, a gente não pode quebrar essa relação de confiança, que eles não podem chegar ao ponto de ter medo, que tudo que eles vão fazer, eles têm um medo da gente, porque eles vão crescer com medo e daqui a pouco eles não vão nos contar as coisas, né? Lá fora eles vão para a escola, acontece uma coisa errada, eles vão ter medo de nos contar as coisas, né? Então eles têm que ter essa relação de confiança com os pais, conosco, né? Essa relação de amor e de carinho. Então é muito importante a gente não deixar de ter essa relação de carinho com eles, esses momentos de carinho, essa relação, né? Essa cobrança não ser exagerada, né? Nessa ânsia dessa educação, das crianças crescerem, né, com modos, né, com respeito, e, né, não exagerar nessa cobrança no sentido que eles cresçam com medo e tenham medo de contar as coisas em casa. Então, mas nesse momento da mãe ser chata, da mãe só cobrar, que as crianças, né, chamar a mãe de chata, ou, né, de deixar a mãe nesse desenho um pouco longe, mas é só uma virtude de que a mãe tá sempre brava, mas não é que a mãe tá brava, às vezes a mãe tá cansada, é um cansaço exagerado, né, que tem uma irmã menor em casa, né, que tem um bebê em casa, que é totalmente compreensível. Nós mães sabemos que é realmente compreensível isso. Mas assim, ter esses momentos com eles também, né? Não esquecer que eles também são pequenos e exigem de nós esse carinho. Às vezes a gente está envolvida nessa rotina e esquecemos de dar esse carinho para eles. Então, dá um stop, deixa lá a louça, deixa lá a casa. Lembrar que as pessoas da casa são importantes, vem em primeiro lugar. Às vezes a gente está envolvida com a rotina, quer fazer tudo de uma vez, mas lembre-se, nós não somos super mulheres, não temos a capa vermelha. Vamos pensar primeiro nas pessoas e lembrar que eles precisam desse momento conosco também. E não, né, para não ficar marcado, né, minha mãe tá sempre brava, minha mãe é chata, minha mãe só cobra, minha mãe só manda, né? Não, minha mãe tem os momentos de carinho, me abraça, me beija. Então, de vez em quando, do nada, assim como do nada a gente manda eles tomarem banho, do nada a gente manda, senta direito, menino, do nada vai lá e dá um abraço, um beijo neles, para que eles lembrem disso também com carinho e abram um sorriso do nada também pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo.